Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje eu irei medir um sinal de 5 volts de nível alternado, ok? 5 volts RMS, e eu irei medir este sinal através do multímetro e também do osciloscópio, tá? Então, definindo aqui alguns parâmetros, né? Nós temos que a tensão do multímetro é aquela tensão eficaz, tá ok? Então, a tensão eficaz, nós medimos um nível de tensão, que seria uma média quadrática, né? Da tensão senoidal, também conhecida como RMS, tá? Então, nós chamamos valor eficaz de tensão ou tensão RMS. Já com o osciloscópio, nós medimos a tensão de pico, tá? Então, é possível medir aqui tensão de pico, tensão pico a pico também, e o período do sinal elétrico, tá certo? Então, para isso, nós temos aqui os probes de medição do nosso multímetro. Eu já vou ligar ele aqui, ó. Colocar na escala de tensão alternada, tá? Então, liguei o multímetro, está na escala de tensão AC, ou seja, tensão alternada, e eu vou medir agora o sinal de 5 volts por meio desses dois fios, tá? Então, vai chegar aqui 5 volts alternado, que é o que vai aparecer aqui no display. Então, conectando vermelho com vermelho e o probe preto com fio preto aqui do nossa alimentação, temos uma tensão aí de praticamente 5 volts RMS, né? Tá dando 4,95 volts. Essa tensão é o valor eficaz, ou valor RMS, tá? É uma média quadrática da tensão da rede, que tem frequência de 60 Hz. Então, aqui aparece o valor da frequência, de forma digital, e aparece aqui também o valor da tensão, tá? Então, temos 4,95 volts e 60,01 Hz de frequência. Muito bem. Então, medimos a tensão, vimos que é uma fonte de 5 volts, efetivamente, né? Então, agora iremos fazer o seguinte. Vou desligar o multímetro e nós iremos passar a trabalhar exclusivamente com o osciloscópio, tá? Então, o que acontece aqui? O primeiro passo é ligar o equipamento, conforme eu já disse, aula passada, né? Então, ligo o equipamento, verifico aqui, né, o canal de medição, no caso, canal 1. Então, eu vou selecionar aqui, ó, cabo de medição está no CH1. Então, trigger CH1, módulo de medição CH1 também, tá? Vou ver se está alinhado aqui com o eixo, né? Pressiono o GND. A linha verde está abaixo do eixo, então eu levo essa linha até o eixo, tá? E agora eu faço o seguinte, pego aqui o nosso ganchinho, o probe positivo, né? Referência de medição aqui do osciloscópio, conecto aqui, pressiono o GND e deve aparecer aquele sinal de calibração, um quadrado certinho aqui da nossa tela, tá? Se não tiver bem alinhado com o eixo, eu trago para que fique pronto para medição da tensão. Como nós vamos medir uma tensão alternada, eu tenho que ter a simetria aqui no eixo, tá? Então, a área positiva e a área negativa, elas têm que ser idênticas, tá? Ou muito parecidas, em termos práticos. Então, meu sinal de referência está aqui, meio volt, né? Ó, escala tem meio volt, está dando um quadradinho, portanto, tensão ok. Período, 2 quadradinhos, né? Positivo e o nulo.
Então, o ciclo está aqui. Se a gente observar a escala de período, está em meio milissegundo. Meio mais meio, 1 milissegundo, que equivale para nós 1 kHz de frequência. Então, osciloscópio calibrado. Se eu calibrei o osciloscópio, agora eu posso medir o sinal de tensão. Tá? Aquele sinal de 5 volts, né? Eu tenho o positivo, fio positivo, nossa fonte de alimentação. Eu vou conectar aqui no positivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou conectar o positivo da fonte de 5 volts. E o que seria, entre aspas, né, o nosso negativo, que é o fio preto. Por que entre aspas, né? Aqui está vermelho e preto, mas não é efetivamente polo positivo e negativo, tá? Esse vermelho, ele é positivo em um instante e no segundo instante ele já é negativo. E a mesma coisa para o fio preto. Quando o vermelho é positivo, o preto é negativo. Quando o vermelho se torna negativo, o preto se torna positivo. Por quê? Porque o sinal alternado de tensão, ele fica alternando os polos, ok? Então, quando eu faço a conexão aqui, ó, com os dois fios, vermelho e preto, para o cabo do osciloscópio, já aparece na tela uma forma de onda, né? Na verdade, um pedaço de uma forma de onda. Para que apareça a forma de onda de forma correta, bem enquadrada, eu tenho que mexer na escala de tensão, que está em meio, né? Então, ó, passei para 1 volt, passei para 2 volts, e a escala aqui do tempo, que está em meio milissegundo, eu vou aumentando. Então, 1 mili, 2 milissegundos, 5 milissegundos, tá? E já apareceu o sinal aqui na tela, ok? Eu posso pegar esse sinal aqui, ó, mudar a escala de tensão, coloco em 5 volts e já temos, então, aquele sinal que foi medido de 5 volts RMS, é esse sinal elétrico que nós temos na tela do osciloscópio, tá? Perceba que a área positiva está um pouquinho maior do que a negativa. Então, eu tenho que ajustar isso, tá? As duas áreas, elas têm que serem bem próximas. Então, pressiono o GND, verifico que a linha está um pouquinho acima do eixo, trago ela para o eixo, novamente, pressiono o GND para aparecer a senoide. Essa senoide eu consigo medir o valor de pico, tá? Como? Eu verifico aqui que a escala está em 5 volts e cada quadrado, portanto, vale 5. Então, o sinal elétrico tem um quadrado e 2 tracinhos, tá? Então, tem um tracinho aqui e mais um tracinho fechando o pico da onda. Um quadrado vale 5 volts, que é a nossa escala. Agora, cada um desses tracinhos vale quanto? Vale o valor da escala dividido pelo número de divisões. Como cada quadrado vai ter 5 divisões por meio desses tracinhos, teremos 5 volts dividido por 5 divisões. 5 dividido por 5 dá 1. 1 o quê? 1 volt por tracinho. Então, um tracinho dá 1 volt, 2 tracinhos, cheguei no pico da onda. 2 volts, tá? Então, o valor de pico desse sinal elétrico é quanto? É 5, que é o valor de um quadrado inteiro, mais 2 tracinhos, que equivale a 2 volts. Portanto, 5 mais 2 dá 7. 7 volts de pico, que é equivalente a 5 volts RMS, que foi medido com multímetro, ok? Além disso, temos também o período da onda, né? Se a gente observar a onda, ela começa aqui o positivo, no cruzamento do eixo, daí eu tenho que contar o número de quadrados no eixo X. Então, o começo neste ponto tem 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados e um tracinho e meio, né? Esse tracinho
equivale o quê? Equivale justamente ao período do sinal elétrico, tá? Então, quando eu pego esses 3 quadrados e multiplico pela escala, que é 5, fica 3 vezes 5, dá 15. 15 o quê? 15 milissegundos. Só que tem mais um tracinho aqui, né? Como a escala está em 5 e cada quadradinho tem 5 divisões, 5 milissegundos dividido por 5 divisões de cada tracinho aqui, né? Que nós temos num quadrado, isso vai gerar 1 milissegundo por tracinho. Como aqui nós temos o equivalente a um tracinho, então equivale a 1 milissegundo a mais. Portanto, 3 quadrados vezes 5, 15 milissegundos. Mais 1, 16 milissegundos, tá? Se vocês dividirem na calculadora 1 por 16 milissegundos, vai chegar naquela frequência de 60,1 Hz que nós vimos aqui no multímetro, tá? Então, a diferença de se utilizar o osciloscópio ou multímetro para medição de sinais é essa. Nós temos que o multímetro gera o valor RMS, ou valor eficaz, e o osciloscópio gera o valor de pico e o valor de período, né? Período equivale ao inverso da frequência, que é mostrado no multímetro, e a tensão de pico pode ser utilizada para calcular o valor RMS, que também é mostrado no multímetro, tá? Então, nós podemos medir a tensão pelo osciloscópio, tensão de pico e o período. E no multímetro, a gente mede a tensão RMS e a frequência. Tá certo, turma? Então, a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima.